Primeiramente, queria agradecer ao Nassif, em nome do próprio presidente do Inmetro, que sempre que possível ele gosta de estar presente em debates como esse, mas infelizmente ele está hoje com o ministro, com a presidenta Dilma, aqui em São Paulo, então infelizmente ele não pôde estar aqui conosco. A nossa intenção aqui é de abordar um pouco esse tema, e é interessante, eu tive a oportunidade, quero aqui parabenizar o Nassif mais uma vez, porque conseguiu, em um espaço de tempo não tão grande, reunir BNDES, FINEP, FAPESP, IPT, Inmetro, SEBRAE, quer dizer, parceiros com que, graças a Deus, o Inmetro tem uma relação muito boa com todos esses parceiros que estiveram aqui hoje, abordando um tema que perpassa pelas atividades do Inmetro e que é muito interessante, esse momento que o Brasil está vivendo, especialmente aí nos últimos 10 anos, e que é interessante. O Inmetro passa, inclusive, ao final do ano, não sei se todos aqui têm esse conhecimento, em que nós mudamos o marco legal do Inmetro. O Inmetro estará fazendo, ano que vem, 40 anos de existência, ou seja, é uma instituição nova, muito nova, se comparada com as instituições congêneres do mundo, são instituições centenárias, e esse marco legal mudou-se exatamente em função do mundo que vivemos hoje, que não é o mesmo mundo de 1973, tá certo? Então as instituições necessitam de mudança, de inovação. Então a própria nova lei do Inmetro é uma inovação. Há uma discussão muito sobre essa questão dos conceitos de inovação, já foi dito aqui hoje em várias ocasiões, e muitas das pessoas ainda têm, e é verdade isso, o conceito de inovação, aquela inovação radical, ou seja, ela está associada a um produto, não tem a percepção de que, na verdade, ela tem que dar um resultado positivo quando colocada no mercado. E aí foi também dito com muita propriedade aqui, que, na verdade, existem várias inovações que estão relacionadas a processos, a marketing, a própria estrutura organizacional de uma empresa, ela é considerada uma inovação pelo manual de Oslo que todos disseram aqui. Estou fazendo esse comentário inicial porque eu sou engenheiro eletrônico e nos últimos 2 anos eu voltei a estudar Schumpeter, que é o guru da questão da inovação, revolução industrial, que você falou aqui com bastante propriedade. Então, quer dizer, é interessante porque o Inmetro, então, passa, nesse novo cenário brasileiro, a também participar da discussão de inovação. Nós estamos exatamente nesse momento fazendo um debate no Inmetro, internamente, para como é que nós podemos trabalhar com todas as instituições aqui que estiveram e também com outras instituições, para que a gente possa fomentar cada vez mais esse tema para os diversos segmentos da sociedade. Então, nós estamos exatamente fazendo um trabalho nesse sentido, criamos um grupo dentro do Inmetro para debater isso, eu inclusive faço parte desse grupo, e o Inmetro tem uma metodologia que é interessante, que uma vez debatido esse tema, e nós não somos dono da verdade, a gente faz painéis setoriais, tipo esse teu evento aqui, onde a gente convida os stakeholders, vários segmentos da sociedade, para poder debater o tema em questão, e não só debater, tirar ações desse painel setorial e, em função disso, podermos desenvolver alguma coisa para esse país. Então, é muito interessante. Então, sempre que possível, a gente vai estar sempre presente em debates como esse de inovação, que dá um foco na questão da micro e pequena empresa. Então, queria fazer esse comentário inicial, antes de entrar especificamente na minha apresentação. E a gente sempre coloca essa primeira slide, que é interessante, porque a gente, hoje, o Inmetro faz uma pesquisa anualmente com uma grande empresa reconhecida no âmbito do Brasil sobre pesquisa, e a última de 2011 dá um número aproximadamente de que 82% da sociedade brasileira já ouviu falar, tem alguma informação sobre o Inmetro. Desses 82%, 93% confiam na marca Inmetro. Então isso é uma grande responsabilidade que a instituição tem, conquistada ao longo desses últimos anos,
Eu me lembro, tem um bom tempo no IMET, quando fui trabalhar no IMET, vocês trabalham no Instituto Nacional de Meteorologia, as pessoas associavam metrologia a meteorologia, e aí perguntavam, como é que vocês fazem essa questão do tempo, vai chover, não vai chover? E é interessante isso, ou seja, é uma percepção de que não havia um conhecimento da sociedade, inclusive aquelas com que nós tínhamos mais relacionamento, do papel e da importância da nossa instituição. Então hoje, com muito esforço, com grande articulação que nós estamos construindo ao longo desses últimos anos, parcerias, tá certo? Não se isolando e indo para o mercado, para debate, para podermos aprender e construir naquilo que nós temos a competência, uma infraestrutura sólida nesse país. E o que a gente sempre diz, embora tenhamos aqui todos os nossos sistema da qualidade, o método tem o seu, visões, política da qualidade, mas a nossa verdade, nosso produto, o produto que o método vende, entre aspas, é confiança. Esse é o produto fundamental que o método oferece para a sociedade. E ele, através dessas ferramentas de atividade que tem, quer cada vez mais prover essa confiança para a sociedade. Então, rapidamente, essas são as atividades principais que o método tem. Então, essa foto é o nosso campus laboratorial, e eu quero publicamente aqui mais uma vez reiterar o convite ao Nassif, porque o presidente pediu isso. Olha, por favor, peça ao Nassif lá, já foi feito algum outro convite para você, e é com muito orgulho que esse campus não é do IMET, esse campus é da sociedade brasileira, é de todos nós, e aí também convido a todos que quiserem um dia conhecer nosso campus, que fica em Xerém, no Rio de Janeiro, a 40 quilômetros do centro da cidade, perto de Petrópolis. Também nós temos dentro do nosso ouvidoria do IMET, é só entrar em contato e a gente agenda uma visita. Evidentemente tem todo um cronograma, né, para poder fazer visita, porque há algumas questões restritas no nosso campus, mas é com muito prazer que a gente quer cada vez mais mostrar para a sociedade brasileira o que nós desenvolvemos. Então esse é o nosso campus, e lá nós temos a questão da metrologia científica industrial, a metrologia legal. Dentro desse campus temos a atividade de avaliação da conformidade, que foi dita aqui, a área de regulamentação, a questão da habilitação de certificação e inspeção em laboratório. Nós somos, no Brasil, o ponto focal sobre acordos de barreiras técnicas da OMC, da Organização Mundial do Comércio. A nossa amiga do IPT fez um comentário sobre a questão da OMC. Então, para vocês terem uma ideia, cada país signatário do Acordo de Barreiras Técnicas da OMC, ele tem que elencar alguma instituição no seu país que seja responsável para fazer essa interação no mundo. E, no Brasil, a instituição responsável por isso é o IMET. O que significa dizer isso? Significa dizer que todos os regulamentos de todos os órgãos brasileiros de regulamentação publicados ou estando em consulta pública, eles são colocados numa base de dados do IMET, onde essa base de dados ela é consultada por todos os países signatários da OMC, e que eles podem emitir comentários, opiniões, críticas, tá certo? Nós somos obrigados a responder a todos esses comentários. Assim como nós temos acesso a todas as bases de dados do mundo, de qualquer país que eventualmente elabora o regulamento técnico, inclusive, como dito pela minha colega do IPT, podendo criar uma barreira técnica. Então nós temos essa informação antecipada, disponibilizamos isso no nosso site, e qualquer segmento que eventualmente possa vir estar sendo afetado por essa nova legislação em determinado país, ele pode acionar o IMET, e assim o IMET, com dados e fatos, aciona a OMC para que haja uma discussão mais aprofundada, porque poderá estar comprometendo determinado segmento de exportação do Brasil para aquele país. Então, nós somos esse ponto focal, e, como havia comentado, criou-se uma nova unidade de método, que é para discutir exatamente a questão da tecnologia e inovação, tá certo? Então, a gente hoje estamos ainda estruturando, tá certo? Como é que nós vamos trabalhar. Temos algumas ideias, fiz algumas anotações aqui do projeto ARI, que o Sebrae apresentou, vai um pouco ao encontro do que a gente tem pensado. E uma das coisas que a gente tem feito ao longo desses anos é benchmark, né? Nós temos possibilidade de identificar em qualquer lugar no mundo
algum projeto, algum serviço, alguma atividade que, em princípio, possa fortalecer o nosso projeto. Então, nós ou convidamos essas pessoas para vir ao Brasil, ou mandamos uma equipe lá naquele local para identificar como é que eles fazem, porque não precisamos reinventar a roda, tá certo? Os sistemas mundiais estão aí. Então, o que a gente precisa, como foi dito aqui, é trazer essas expertise e adequá-las à nossa realidade, tá certo? Então, a gente tem feito isso na área de inovação. Tem um instituto alemão chamado Instituto Fraunhofer, tá? Que é um instituto que tem 16 mil funcionários, tem uma forte interação na questão de inovação. Já trouxemos uma dessas pessoas aqui no Brasil e a gente tem trabalhado em alguma coisa no sentido de não exatamente o que o Fraunhofer faz, porque é muito mais complexo, mas alguma coisa com o pé no chão, exatamente como foi dito pelo nosso companheiro Silvério aqui, onde nós temos que ter mais pragmatismo. Então a gente não quer ficar só ficando aqui na estratosfera, mas também a gente quer fazer com que as coisas de fato aconteçam. Então, essa é mais uma diretoria nova que nós criamos recentemente no INEP e estamos trabalhando no sentido de também poder auxiliar na questão da inovação. Depois, o Aguinaldo, a gente pode bater um papo sobre isso. Eu peço primeiramente desculpa, mas a palestra vai ficar disponibilizada para todos, né? Mas é interessante que só esse fluxo, né, que eu queria passar para vocês, é que, em princípio, há algumas pessoas ou instituições que acham que esse tal de processo, tal de certificação, esse negócio é muito difícil, é muito complexo. Não, não é bem assim, né? Se for bem estruturado, né, e mais uma vez, assim, no dia de hoje aqui a gente ouviu várias instituições, todas elas, e aí eu vou muito ao encontro do que o Silvério fez no seu último comentário. O Brasil tem instrumentos, tem instituições, tem ferramentas. Eu acho que o grande desafio no Brasil é fazer com que todas essas ferramentas e as instituições e os diversos projetos e programas que nós temos fazer um processo de articulação com governança. Porque senão ele não é um processo estruturado. E aí ele, na verdade, ele passa a ser iniciativas e não um sistema devidamente estruturado, organizado, tá certo? Eu acho que todos os projetos aqui apresentados hoje, eles têm relevância, muita relevância, todos eles, e de grande relevância. Uns com um pouco mais impacto, outros com um pouco menos impacto, outros com mais abrangência, outros com menos abrangência. Mas eu acho que o grande desafio, nós, quer sejam nós, sociedade do setor produtivo, sociedade normal, nós, cidadãos, e os órgãos de governo, temos que estar mais próximos uns dos outros. Eu acho que há um certo distanciamento e quero relatar que já houve um grande avanço, né? Repito, o Inmetro hoje, com todas as instituições aqui presentes, tem convênios com o SEBRAE, tem convênios com o PT, tem convênio com o BNDES, tem convênio com a FAPERJ. Então, quer dizer, ele busca, através desse instrumento, estar próximo dessas instituições. Então, eu acho que a gente precisa fazer mais e mais isso com outros stakeholders no processo. Desculpa, não, ótimo. Desculpa me interromper, só para dar uma informaçãozinha. Nós já fechamos já com a CNI e com o Ministério de Ciência e Tecnologia, provavelmente o Inmetro e outros órgãos vão ser procurados. Nós estamos montando uma sala de inovação, vai ser uma mini rede social, onde a ideia é juntar todas essas pontas que estão aí, também a sociedade civil, a Protec e tudo mais, e criar uma massa crítica de informações, inclusive com uma estrutura de redação, para virar uma verdadeira agência de inovação, com todas essas instituições, para justamente poder passar. Aí que entra a importância da comunicação, poder passar essa ideia do todo que você também defendeu aí. Pô, que bom, conte comigo, pode ter certeza que nós vamos estar juntos. Então, quer dizer, só para dar uma exemplificada nesse processo, vocês não estão conseguindo ler, nem eu, mas isso vai estar disponibilizado, e da estrutura e da governança que, por exemplo, esse sistema tem. Primeiro quadrinho lá, o que acontece? Na verdade, o Inmetro, ele vai ao mercado e faz um trabalho de prospecção com todas as partes interessadas, tá certo? No sentido de que qual é a importância que tem de elaborar um programa, por exemplo, de certificação da água mineral, por exemplo, né?
qual é o impacto que isso leva? Considerando que, se for na questão de saúde, meio ambiente e segurança, ela pode vir a ser uma questão de um programa que seja compulsório. Mas pode ser que não tenha, e a gente também desenvolve isso. Deixa eu só fazer um parênteses. É interessante, né? A gente costuma dizer lá pelo metro, tem 28 anos de metro, né? E é o seguinte, aquilo lá é uma cachaça no sentido assim, de que as pessoas que lá vão se apaixonam, né? É interessante. E aí, por quê? O Inmetro hoje tem 186 programas de avaliação da conformidade. Tudo está no nosso site. Significa dizer assim, estão entre a certificação, a inspeção, declaração. Desses 186, nós temos 155 deles compulsórios, portanto, são obrigatórios. Caso brinquedo, pneu, preservativo, eletrodomésticos, eletromédicos, então são 155. Isso perfaz um número de aproximadamente 240 mil produtos com a conformidade avaliada dentro do nosso sistema. E a cada semana surgem demandas e mais demandas e mais demandas. Ora, se nós não tivermos uma estrutura que suporte todas essas demandas, vai chegar um momento que não tem fim nisso, né? Então a gente tem que ter uma estrutura bem organizada, que possa cada vez mais, voltando a dizer, prover confiança naqueles serviços e produtos que o Inmetro, por sua vez, está desenvolvendo. E aí, recentemente, não sei ainda, estou até me antecipando aqui, mas em função da Copa do Mundo e das Olimpíadas, é bem provável, por uma demanda dos comitês internacionais, né, que a gente venha desenvolver um trabalho da água mineral. Né? Isso ainda não tem nenhuma confirmação, mas pode ser, em função, volto a dizer, desses organismos internacionais, de que há uma leve, ou não sei ainda, preocupação desses organismos. Será que essa água mineral é mineral? Será se essa água mineral... 40 anos atrás. Entendeu? Então a gente tem que se fortalecer dessa questão. A nossa água é mineral, né? Então não tem esse negócio. Mas o que a gente precisa dizer? O que vocês estão dizendo? Qual é a certeza que você tem? Porque no Brasil tem um sistema que é estruturado com base nos requisitos internacionais e que ele funciona. Então eu acho que isso é que é importante. Então nós fazemos esse nosso trabalho através de uma interação, quer seja com o governo, quer seja com o setor privado. E aí, em função disso, a gente vai analisando todas essas demandas e aí começamos a verificar a nossa infraestrutura. Né? Por exemplo, vamos fazer alguma coisa de relógio. Eu tenho algum laboratório que possa ensaiar esse relógio e verificar se esse relógio é bom ou não? Eu não tenho. Então eu tenho que preparar. Aí vai em relação com o ITT, com o CNPq, com o FINEP, de poder prover uma infraestrutura e ter um laboratório que tenha uma acreditação nossa, né? Ou seja, agregar valor naquele resultado que ele vai apresentar, e de tal forma que quando ele passar por um processo de avaliação do relógio, ele vai receber um selo, uma marca, que aquilo ali significa dizer que ele foi avaliado e aquilo é confiável. Entendeu? Então, assim, resumindo todo esse fluxo dali, é mais ou menos isso. Só que a gente não pode trabalhar e fechar. Eu certifiquei o relógio, fechei os olhos. Ele vai ser sempre o relógio produzido como foi estabelecido na norma. Infelizmente não. Porque a gente vive hoje numa sociedade cada vez mais exigente, cada vez mais globalizada e com vários interesses. E nós não podemos deixar que a questão de outros interesses que não sejam aqueles da confiança possam atrapalhar e macular a imagem do sistema. Então a gente periodicamente monitoramos o processo. Daí a questão quando eu falo da governança. E todo esse monitoramento que nós executamos, quer sejam eles através dos organismos de certificação acreditados por nós, ou pelos laboratórios acreditados, ou pelos organismos de inspeção, a gente então tem uma confiança de que aquele trabalho está sendo desenvolvido. Mas é importante dizer que tudo isso que nós estamos falando, ele é um processo estatístico. E pode ocorrer que um relógio certificado,
ele esteja não conforme? Pode, porque é um processo estatístico, depende do processo produtivo que ele tem. Mas a probabilidade de socorrer é muito difícil se for o processo de certificação com base na estrutura que nós temos. Agora, o que não tem nenhuma certificação, aí ele pode ter vários problemas. Então, é uma ferramenta importantíssima para o cenário nacional, para que a gente possa adquirir cada vez mais produtos confiáveis e de uma concorrência justa. Essa é a grande diferencial também, porque você nivela por cima e não nivela por baixo, para que nós, enquanto consumidores, ao adquirirmos o produto, a gente esteja efetivamente pagando por aquilo que a gente está comprando, e não em outras situações que a gente às vezes paga e não é aquilo que a gente está adquirindo. Então, essa é uma questão importante que simboliza essa questão. E aí, o tripé que a gente trabalha: credibilidade, confiança e reconhecimento de competência. Por quê? Porque se a gente fortalece o sistema com essa infraestrutura, esse sistema ele não é fortalecido apertando um botão de computador. Na verdade, o computador, os sistemas automatizados, eles estão para o fortalecimento, tá certo, do sistema. Mas quem opera isso são pessoas. Então as pessoas devem ser qualificadas. Esse é o nosso grande desafio. Do Inmetro, eu acho que grande parte de várias instituições do Brasil, quer sejam elas públicas ou privadas, não só de qualificar os profissionais, mas de manter esses profissionais devidamente qualificados. Imagine os senhores que a gente tem hoje esse universo de programas sob a nossa responsabilidade e vai, às vezes, exagerando, do alfinete ao foguete. Nós não vamos ter no Inmetro pessoas qualificadas com esse escopo de atuação. Então a gente utiliza esse sistema que nós vamos ao mercado, qualificamos esses profissionais, e esses profissionais são utilizados em nosso processo de avaliação constantemente, para que a gente possa cada vez mais ter um processo confiável e não com inchaço. Senão o Inmetro teria que ter 200 mil pessoas. Isso não vai acontecer nunca, tá certo? Então é uma infraestrutura que a gente usa todo esse arcabouço de empresas públicas e privadas. Hoje o Inmetro tem aproximadamente 1.600 instituições acreditadas por nós, para varrer todos esses escopos, dentre elas laboratórios, como o IPT, por exemplo. O IPT não é um organismo de certificação, mas é um laboratório, com grande quantidade de laboratórios acreditados por nós, para que possa suportar essa infraestrutura que a gente atua. Nós temos, como já havia comentado, uma forte interação com as entidades de governo, que sejam as agências regulamentadoras. Nós hoje, o Brasil tem regulamentadoras federais, hoje são 32 agências regulamentadoras, como a ANP, a Anvisa, a Anatel, o Ministério da Agricultura, a ANP, a ANS. Então a gente procura estar linkados diretamente com elas. Nesse sentido, existe o Comitê Brasileiro de Regulamentação, onde o Inmetro, que é a Secretaria Executiva, e todas essas 32 agências se reúnem 4 vezes por ano, para estabelecer um marco regulatório e uma interface com elas. E aí o papel do Inmetro nesse aspecto é prover uma infraestrutura para que essas instituições, ao elaborar o regulamento, sejam suportadas na estrutura. Exemplo, implantes mamários. Todos acompanharam recentemente essa questão que está no escopo da Anvisa. A Anvisa nos chamou, dizendo: nós não podemos ficar com essa pendência, e aí baixou aquela regulamentação, nos chamou, e a gente então acreditou no organismo de certificação, né, num processo bem dinâmico, para que então pudéssemos ter uma instituição com competência para avaliar se os implantes mamários estão em conformidade com a regulamentação da Anvisa. Então, hoje, já tem bastante, parece que são 16 fornecedores de implantes mamários no Brasil. Eu diria para você que 50% deles hoje já está oficialmente certificado no sistema nosso. Então, quer dizer, essa é uma das metas que a gente tem, de trabalhar sempre com as agências regulamentadoras, no sentido de prover confiança, não necessariamente para eles são regulamentadores, mas para a sociedade, certo? Então essa
é uma atividade que a gente constantemente tem feito, e além dessas que a gente já tem, temos outros. Isso também já é público, a ANS, Agência Nacional de Saúde. Nós assinamos um acordo de cooperação técnica com eles recentemente, e vai ser agora em agosto, semana que vem, um workshop lá no Rio de Janeiro, na ANS, onde vai ser lançado um programa de certificação das operadoras de planos de saúde. Acho que todos também acompanham isso, a gente tem algumas deficiências com relação às operadoras de plano de saúde. Então a ANS nos convidou, nós juntamente com eles elaboramos um procedimento, estamos acreditando nos organismos de certificação que vão certificar todas as operadoras de plano de saúde do Brasil, certo? Com base nos critérios estabelecidos pela... Isso eu falei com relação ao governo. Com relação ao mercado, são alguns exemplos que a gente trabalha, isso tudo voluntário. Ou seja, a Petrobras, que é a maior empresa da América Latina, que é uma das maiores empresas que compra o serviço de certificação no mundo, percebeu que há alguns anos atrás ela queria melhorar o processo de avaliação de válvulas, tá certo? Todos sabem que a maior quantidade de petróleo que nós produzimos vem de águas profundas, e o risco disso aí é muito grande. Uma válvula custa às vezes 5 milhões de dólares, então imagine os senhores a questão do alto custo disso. Então havia uma preocupação com a Petrobras, desenvolveu esse trabalho junto da Petrobras, e hoje já roda, está entrando na sua terceira fase. Aí, para quem ainda não conhece, é o nosso portfólio de acreditação, quem quiser está aí disponibilizado, tudo focado em âmbito internacional. São os números que eu havia comentado com os senhores. Percebam que nos últimos 5 anos nós crescemos 120%. Nós crescemos a uma taxa de 25%, não em faturamento, mas em infraestrutura, que mostra o crescimento dessa demanda no mercado brasileiro. Ainda quem não conhece, é importante, o Inmetro é a mais famosa marca, que é aquele vizinho, né? Está ali em cima. O Inmetro tem 2 marcas registradas no NPI. O I, que é o institucional, e esse do lado esquerdo, que é o ASIM, que está estabelecido, que é o papel do Inmetro como acreditador. E do lado direito são os laboratórios acreditados por nós. Então, quer dizer, quando você receber algum tipo de certificado, isso não vai no produto. Quando algum documento, algum certificado com esse símbolo, vocês entendam que ele passou por um processo de agrega valor. E por último, para reforçar o que a minha amiga do IPT comentou, o nosso trabalho em relação aos acordos de reconhecimento mútuo. Para quê? Para que a gente possa cada vez mais dar oportunidade, micro, pequenas, médias e grandes empresas, poderem colocar seus produtos no mercado internacional. Então, nós hoje estamos no mundo inteiro. Tá? Esse mapa aí demonstra que em todos os continentes do mundo, do planeta, nós, através dos nossos reconhecimentos, podemos dar a oportunidade de determinado fornecedor brasileiro que queira colocar o seu produto lá e apresentar um certificado rastreado ao nosso sistema, e tem grande perspectiva de ser aceito no mercado mundial. Então, isso aí retrata bem como é que nós estamos posicionados no mundo. E era isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigado. Eu queria fazer uma primeira pergunta a Mari. Você falou que, no caso de todos os Estados Unidos, não se aceitam algumas, aquilo que é certificado pelo IPT. Bom, na verdade o IPT não certifica, mas a gente faz toda a parte da avaliação da conformidade. Então o que a gente faz para os Estados Unidos? Levantamos os regulamentos daquele país, levantamos os ensaios, as normas, fazemos os ensaios, eliminamos as não conformidades, só que a UL não aceita esse ensaio como oficial. Ele falou assim, não, o IPT não reconheço o resultado do IPT. Então, na verdade, o empresário é obrigado a repetir aquele ensaio num laboratório permitido pela UL. É isso que eu comentei. Isso é um retrocesso. Então, deixa eu entender uma coisa. No caso do Inmetro, vocês são reconhecidos? Então é só os dois se juntarem e casarem? Isso aqui, por exemplo, nós temos algumas certificadoras acreditadas na Comunidade Europeia, que estão acreditadas no Inmetro e que estão acreditadas nos Estados Unidos. Então, o que a gente faz? A gente realmente estimula o empresário a falar, olha, começa com a CE, mas essa certificadora, por exemplo, ela está acreditada nos Estados Unidos, ela está acreditada no Inmetro.
Mas, normalmente, se eu vou direto pela UEL, direto, quer dizer, de forma indireta eu consigo. De forma direta eu não consigo, porque realmente a UEL não aceita, porque a UEL é privado, não é do governo. Então, ela não tem o mínimo interesse em aceitar um relatório que não seja do laboratório da rede deles. Esse é o motivo. Posso complementar? Exatamente foi o que foi dito pela Mari. Ainda com diferencial. Por coincidência, ontem eu tive uma reunião com a vice-presidente global da UEL, né? E eles querem cada vez mais ampliar a operação aqui no Brasil. Interessante esse dado, né? Eu tenho recebido muita visita das grandes instituições multinacionais pelo mundo e que estão querendo se instalar aqui no Brasil exatamente para essa questão que foi colocada aqui. Para que, à medida em que, nesse caso específico que foi colocado, que é em relação a um segmento específico, elétrico nos Estados Unidos, que é o UEL, uma entidade privada, tem um grande reconhecimento no mercado americano. Não é só para o setor elétrico? O forte, 95% dela é setor elétrico eletrônico. Então, o que acontece? Aí, como é voluntário, entre aspas, ela tem esse poder. Ela tem esse poder. Mas quando nós vamos para uma questão regulamentada, aí esse poder ela não tem mais. Por quê? À medida que, pegando esse exemplo, e aí esse fornecedor brasileiro, por acaso, querendo exportar para o mercado americano, e dentro do nosso sistema, cumprindo com as normas internacionais, ele é impedido de participar de uma licitação, por exemplo, isso tem vários casos conosco lá. Então nós entramos no circuito, nós acionamos a Câmara de Comércio americana, no caso, para os Estados Unidos, acionamos o par nosso com o par americano, ou seja, o acreditador americano e o acreditador brasileiro, nós trocamos correspondência e demonstramos que esse fornecedor está atendendo à exigência do edital americano. Portanto, ele não pode ser eliminado por não estar cumprindo a regra, tá certo? Então, assim, é o fortalecimento dessas bases internacionais que vai ao encontro do acordo pela técnica da OMC. Só para entender, então a UEL, ela quer ampliar a penetração no Brasil, mas não aceita, digamos, um órgão de reputação internacional que é competente. É uma questão de disputa de mercado, dela ou de definição de barreiras lá? Não, dela. É dela, porque, como eu falei, se a UEL, ela tem um reconhecimento do consumidor lá fora. Então, o próprio consumidor realmente acredita na UEL. E a UEL é uma empresa privada, tem escritório em São Paulo, tá? Nós já tentamos várias tentativas de negociação. A UEL chegou a visitar alguns laboratórios do IPT, mas realmente, não, tudo bem, mas as coisas vão sendo levadas adiante e realmente de concreto, dificilmente as coisas acontecem. Porque realmente eles querem que faça, quer dizer, é uma entidade privada, então eles querem que faça, é questão de mercado. O cartel de acreditação agora? Não é de acreditação, é de certificação. Certificação. Mas é o que ele comentou. Se você tem uma questão legal, então, claro, o governo americano tem que aceitar, quer dizer, não só o UEL, mas as outras acreditações. É compulsório, existe o reconhecimento mútuo, tudo bem. Mas quando é consumidor final na ponta, ele vai olhar e falar, não tem UEL, eu acho que ele não deve ter confiança. Brasileiro aí, para ser um UEL, sei lá. Entendeu? Então, a UEL, ele tem muita credibilidade pelo consumidor local. Só uma curiosidade, isso aí não é um abuso de poder econômico junto ao consumidor americano, já que, digamos, esse poder dela acaba impedindo a entrada de novos certificadores e encarecendo, se ela tem um monopólio, encarece a certificação. Se me permite, assim, na verdade está mudando, né? E aí vale ressaltar, como eu havia comentado, primeiro que nós somos órgãos de governo. Segundo, aquele último mapa que eu mostrei para os senhores, o que acontece? Mostra que nós somos reconhecidos internacionalmente. Então, nós só trabalhamos dentro das regras internacionais. A gente não tem, por exemplo, um agreement específico com o certificador A, B, C ou D. Para nós, a regra é igual. Se é o NACIF certificadora, se é o EL certificadora, se é o Marco certificadora, se é a outra certificadora, nós somos iguais. Para nós, todos são iguais, porque cumprem com a mesma regra. Então, sob a ótica do processo de avaliação da conformidade, da aplicação, a regra é a mesma. Bom, agora nós não podemos ser ingênuos, porque isso é um negócio, isso é um mercado, tá certo? Quer seja o mercado brasileiro, americano, europeu, alemão, chinês, né? O que acontece?
Daí os critérios são rigorosos. Daí a gente tem que ter um monitoramento em cima deles, para que, se eles não estão fazendo o processo devidamente correto, a gente tem que tomar uma ação. E aí nós suspendemos. Quem quiser entrar no site do INMET, entra lá. Não porque eu queira, porque eu não gostaria, mas infelizmente toda semana está suspendendo alguém. Por quê? Porque a gente está monitorando, a gente não fica parado, a gente monitora o processo. Então o que acontece? Para quê? Para que o aprimoramento contínuo ocorra, né? O famoso PDCA. E nesse sentido, quando você vai para o mercado voluntário, essa é a questão, quando você vai para o mercado voluntário, aí é a sociedade que determina, né, essa questão. Nesse caso americano, isso, ainda que a UEL esteja sempre, lá vai 130 anos, isso começa a mudar nos últimos 20 anos em função da globalização, né? É o que ocorre na comunidade europeia também, né? A mesma situação ocorre na comunidade europeia, a mesma situação ocorre no Brasil, a mesma situação ocorre na Ásia, tá certo? Na Austrália, na Nova Zelândia. Então, o que a gente procura trabalhar? Harmonizar todos esses conceitos. Para isso a gente utiliza uma ferramenta que nós chamamos de avaliação de pares. Nós somos avaliados todos os anos, né? Então, todos os anos vem uma equipe de pessoas da Nova Zelândia, dos Estados Unidos, da Austrália, do México, da Argentina, formada uma equipe que vem nos avaliar para ver, cara, deixa eu ver se está fazendo igual a diretriz que foi estabelecida pelos fóruns internacionais. Da mesma forma, nós temos hoje uns 20 técnicos nossos que são qualificados por compor essa equipe internacional, que vai também na Nova Zelândia, na Austrália, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, faz o que nós chamamos de avaliação de pares. Nós não somos melhor do que ninguém, todos estão no mesmo nível. Então, os pares se avaliam, né, para verificar a manutenção desses acordos internacionais. Então, quando volto a dizer, uma licitação, por exemplo, a gente atua muito nisso, vários casos a gente tem, né, de micro e pequenas empresas que se aventaram a participar de uma licitação internacional, fizeram todo o rito, e aí chega lá os caras, não é. Aí entra em contato conosco através do ponto focal, a gente articula tudo. Em algumas situações a gente já teve sucesso de estar lá fornecedor de equipamentos, de forno de padarias, bem, e conseguiu exportar o produto dele, bem para a Arábia Saudita. Bem interessante. Então, quer dizer, essa é a ideia de ter sistema estruturado com base internacional. Agora, se um segmento específico ou outro quiser fazer alguma coisa, cabe uma ação daquele segmento. Vou dar um outro exemplo. No Brasil, acho que todos estão acompanhando a questão de compras públicas, né? O governo brasileiro representa, as compras do governo brasileiro representam 40% do PIB. Se não me falha a memória, algo em torno disso. É um mau comprador. 40% do PIB. Então, está havendo uma discussão de estabelecer as diretrizes de compras públicas governamentais. E nesse aspecto, não pode uma instituição pública estabelecer uma regra que não seja calcada nas regras estabelecidas, quer seja nacional, internacional e regional. Ou seja, eu não posso colocar uma regra do NACIF, porque o NACIF que vai ser beneficiado, porque é o NACIF que tem isso. Então, a regra tem que ser a regra para todos, tá certo? Então, está saindo uma diretriz exatamente nessa linha. Vocês vão acabar com o maior negócio do país, que é o critério técnico. Não, esse é o critério técnico. Eu sei, você falando do critério técnico, você foi um álibi aí. Tá. Esse é exatamente o fortalecimento de que as aquisições e as instituições públicas que vierem a comprar sejam exatamente aquelas estabelecidas nos seus editais, né? Infelizmente, ainda não. Hoje a gente não tem isso. E aí passar por todo esse processo que eu falei para você. Bom, está aberto para as perguntas. Vamos fazer as perguntas. Só levantar a mão para pegar o microfone ali. Eu queria perguntar para o representante do Metro. Meu nome é Bruno, sou da agência Dinheiro Vivo. Que especificasse um pouco mais em relação ao papel do Inmetro e qual que seria a relação que você estabeleceria com a instituição que tem nos Estados Unidos. É interessante essa pergunta, porque
o Inmetro, a instituição Inmetro, ela é uma instituição única no mundo. Em 1973, quando foi criada a instituição, e eu digo isso, né, hoje, conhecendo um pouquinho, né, dessa infraestrutura, que as pessoas que criaram foram visionários. Durante um período do Inmetro, 15, 20 anos atrás, havia uma ideia, né, até de fragmentar o Inmetro, tá certo? Ia ser, a metodologia científica ia ser uma coisa, a metodologia legal ia ser a outra, a avaliação da conformidade outra, a acreditação outra, entendeu? Havia um grupo, né, que identificava que esse não era o modelo bom. Interessante a coisa, né? Eu tenho a oportunidade, eu represento o Brasil em vários fóruns internacionais, participo de várias discussões, né? E hoje nós somos cases de sucesso. É interessante isso, né? Hoje muitas instituições olham para nós, não é fácil administrar uma instituição. Eu não sou o presidente, né? Mas faço parte do board do Inmetro, e não é fácil administrar uma instituição dessa, com atividades tão complexas, mas ao mesmo tempo muito próximas, e eu vejo que isso é um fator crítico de sucesso, tá certo? Porque há uma facilidade em solucionar as coisas mais rápido, porque estamos todos numa única instituição. Então eu acho que fiz um parênteses, porque acho que é importante destacar isso. Então hoje está muito consolidado, e com o novo marco legal, que foi aprovado, a nova lei de Inmetro ano passado, no bojo da nova política industrial do Plano Brasil Maior, exatamente esse bojo, para o fortalecimento da indústria. O nosso presidente está muito, todos nós, engajados, comprometidos para desenvolver alguma coisa que fortaleça ainda mais a indústria nacional. Então, o que acontece? A relação nossa com o NIST, o NIST ele é uma parte de uma atividade do Inmetro. Então, ou seja, o NIST é o órgão, é o organismo americano de metrologia científica e industrial, que é uma diretoria nossa. Tá? Ele não tem a metrologia legal, o NIST, entendeu? Ele não tem acreditação. Se bem que tem acreditação, mas uma pequena parte da acreditação. Eles acreditam em laboratórios. Nós não, acreditamos no laboratório, laboratório de calibração. Nós acreditamos no laboratório de calibração, de ensaio, de material de referência, de inspeção, de certificação. Então é uma parte do nosso todo. Então, quer dizer, fazendo essa comparação das atividades do NIST com as atividades do Inmetro, é importante destacar que também temos um acordo de cooperação técnica com o NIST em vigor. O presidente Obama, quando esteve aqui no Brasil, inclusive faz parte do relato dele, ele destaca esse acordo de cooperação técnica do Inmetro com o NIST. Ele destaca, está textualmente isso na entrevista, na fala do presidente Obama. Ou seja, para que a gente possa cada vez mais interagir com esses institutos de pesquisas na área metrológica, por fortalecimento da estrutura. Olha que coisa interessante, o que é esse acordo, e foi um dos motivos que o presidente Obama abordou esse convênio. Existe uma questão, quem trabalha em laboratório sabe, que eu vou dizer, material de referência certificado. Né? O mundo, né, começou a se transformar, e aí entrou muito em cena a questão da metrologia química, coisa que não existia antigamente. Né? Isso é uma área nova, e no Inmetro também. O Inmetro é precursor junto com outros países na área de metrologia. E o que aconteceu? Nós temos a questão de biocombustível muito forte no Brasil. Nós desenvolvemos, o Brasil, né, o Inmetro desenvolveu o primeiro material de referência certificado de biocombustível no mundo. Em princípio, a gente exporta, né, vamos dizer assim, exporta isso hoje para outros países. E isso foi feito em conjunto com o NIST. E em função disso é que fizemos esse, não só em função disso, mas de outros projetos que a gente tem em parceria com o NIST para que a gente possa focar um tema tão relevante que é a questão da sustentabilidade. Né? Então, isso faz parte do processo dentro de um troço maior, que é a questão da sustentabilidade. Então, isso passa, por exemplo, na cadeia do biocombustível, ter a certeza, a confiança de que eu estou medindo com base numa definição correta. Né? Então, quando a gente
faz uma análise hoje de um biocombustível, o padrão de referência é esse material de referência que nós, nos nossos laboratórios, desenvolvemos. Tem um outro interessante, esse não tem a ver com NIST, né, porque os Estados Unidos não produzem muita cachaça. Mas, por exemplo, existe um programa nosso, desse que eu elenquei aqui, voluntário, demanda do setor de fabricantes de cachaça, porque estavam com dificuldade, olha que interessante, estavam com dificuldade de exportar cachaça para a Europa. Isso já tem uns 8 anos, mais ou menos, 7, 8 anos. O que aconteceu? Lá pelas tantas foi o Inmetro. Por que o Inmetro pode ajudar a nós de colocar a nossa cachaça na Europa? Porque eles alegavam que a cachaça brasileira utilizava mão de obra escrava, que tinha cobre, tinha chumbo na nossa cachaça. Então o que nós fizemos? Pegamos, desenvolvemos uma especificação, uma regra, e as cachaças passam por todo esse processo que eu acabei de escrever para vocês, vai no laboratório, é ensaiado, passa um processo de certificação, o organismo de certificação vai na produção, verifica se ele está usando mão de obra escrava, como é que ele está dando destino aos insumos para não impactar a questão do meio ambiente. Então tem todo um programa de sustentabilidade, tá certo? Isso começou a ser divulgado com um projeto com a Apex. Hoje a gente já tem, lógico, o número é bem pequeno em relação à quantidade de cachaça que o Brasil produz, mas a gente tem algo em torno de quase 50 marcas de produtores de cachaça e 36 exportam para a Europa. Não sei aqui o valor, quanto que isso impacta. Eu tenho esse dado, mas na voz de cabeça não tem. Mas isso é mais um exemplo, né, de tudo que a gente está desenvolvendo com esse programa de sustentabilidade. E esse programa de sustentabilidade, não da cachaça, mas o outro na área de cadeia de sustentabilidade do etanol, temos um projeto de parceria com o organismo alemão. Então, não sei se eu te respondi com relação ao NIST, mas é exatamente isso. Então, hoje, a gente, o Nassim falou assim, poxa, eu pensei que o Metro nunca ia chegar ao NIST. Eu não sei se a gente vai chegar ao NIST, mas vocês terem uma ideia, há 10 anos atrás, o Inmetro tinha 2 doutores. O Metro hoje tem 250 doutores. O NIST tem mais de 1000. O NIST tem prêmio Nobel. O NIST tem 120 anos. Nós temos 40. Então são situações que também é aquela questão, né? A gente não queremos estar preocupado com o tempo para trás. A gente quer daqui para frente. Fortalecer esse país de uma estrutura sólida, confiável, para que a gente possa prover a nossa sociedade e a questão da indústria, né, porque isso está muito associado à indústria, uma indústria forte e que tem condições de colocar os produtos produzidos aqui no Brasil lá fora. Bom, com respeito à cachaça, o pessoal, os fabricantes dizem que o único ingrediente que estraga a cachaça é o ICMS. Como Isso a gente não verifica. Como a exportação é isenta, então é tudo cachaça na rua. Bom, eu queria agradecer muito aos dois expositores, aos demais expositores. Acho que tivemos uma visão muito ampla aí de todos os pontos ligados aí, todos não, mas pontos relevantes ligados à inovação. Isso aí vai para essa nossa sala de inovação e os senhores vão estar convidados aí posteriormente para participar, para entrar, para a gente montar uma rede social que permita juntar as ideias e as discussões, não apenas entre as instituições, mas principalmente adicionar através de redes sociais e tudo, chegar ao foco central de toda essa questão, que é a pequena microempresa na ponta. Então, muito obrigado a todos e dou por encerrado aí o evento.